Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe e esse é o canal Chico Xavier, Vida e Obra. Bom, gente, como eu falei em outras ocasiões, a ideia aqui vai ser qual? Discutir a espiritualidade de modo informal, amplo, para que nós possamos partilhar conhecimento. É um canal de troca, é um canal de reflexão. Eu acho que assim, sabe, trocando conhecimentos, nós podemos ir adiante, podemos enfrentar os desafios desse século. E o conhecimento é sempre, né, gente? Como eu disse, eu devo muito aos livros, de modo geral, e eu quero, se eles me ajudaram tanto, eu acho que esse conhecimento pode também ajudar você. Seguindo a série sobre a vida de Chico, hoje nós falaremos sobre o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. Gente, foi em 1932. Chico era um menino. Chico era um menino. Tinha apenas 22 anos. O livro se chama Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo. Nele consta a psicografia de poemas de 14 poetas. Poetas consagrados, por exemplo, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Olavo Bilac. Isso só para ficar nos brasileiros, tá? Nos portugueses, por exemplo, essa de Queiroz, Guerra Junqueiro. Gente, percebam, grandes poetas. O grande crítico na época, João Ribeiro, falou: olha, esse livro não traiu o espírito de nenhum. Era um grande crítico literário, muito severo. E ele disse: olha, esse livro não traiu o espírito de nenhum dos 14 poetas. Nenhum. Assim, parece que todos, de fato, escreveram aqueles poemas. E lembremos, gente, quando o Chico escreveu, tinha 22 anos, um menino, com um quarto ano primário incompleto, filho de pais analfabetos, quase nenhum livro em casa, gente. Ele não tinha, trabalhava como louco, como falei nos outros blocos, entendeu? É incrível. Engraçado que a crítica da época, e o Chico sempre dizia, não, o livro, ele dizia, sabe, João, o livro não é meu, eu não escrevi. O livro é dos espíritos. Por isso ele nunca aceitou um centavo do dinheiro que de lá vinha. E o livro, engraçado, isso começo do século passado, no começo do século XX, confundiu. Era uma época que se dava muito mais valor aos livros do que se dá hoje, eu acredito. O livro confundiu os maiores especialistas da época, os maiores críticos literários. Assim, basicamente, a maioria dizia: ou esse sujeito aí, esse tal de Chico Xavier, ou ele é um poeta extraordinário, ou ele é um poeta extraordinário, ou de fato esses livros vieram de poetas do além, né? Porque, claro, também havia muito ceticismo. Se há hoje, imagina 100 anos atrás, né? Havia muito, mas havia muita ironia. Muitos diziam assim: ah, não, isso é um jogo de marketing. Não usavam essa palavra, mas, né, a palavra era outra na época. Mas diziam assim: ó, isso é um jogo de marketing para divulgar os livros. Logo, logo, ele vai aparecer dizendo: não, os poemas são meu mesmo, eu escrevi e tal. Assim, mas não só. Isso nunca aconteceu. Ele sempre afirmou que os poemas não eram dele, os livros não eram dele. Esse foi o primeiro, né, gente? Lembrem-se que houve mais de 500 livros. Não só ele sempre disse que os livros não eram dele,
como ele nunca aceitou um centavo das quantias milionárias que provieram das respectivas publicações. E Emmanuel, o guia de Chico, sempre disse que a missão do Chico eram os livros. A missão do Chico eram os livros. Por quê, gente? Porque os livros ficam. Os livros ficam ano após ano, década após década, geração após geração, tá? Eu acho que isso sempre acontece, né? Com os grandes autores, com os grandes livros, a gente os redescobre ano após ano, década após década, século após século. Gente, as informações constantes nos livros de Chico Xavier, gente, a gente tem informação lá que nos valerá de modo muito produtivo por mais de um século, por muito tempo, sabe? Temos muita coisa a descobrir lá ainda e mais. Coisa que o andar dos séculos, creio eu, cada vez mais confirmará, sabe? Eu acho que isso realmente aconteceu. Agora, claro, hoje existem, né, João, e a gente está aqui fazendo isso, novas formas de divulgação. Graças a Deus que elas existem. Tá, a internet tem muita bobagem? Tem, mas tem muita coisa boa também, né? E para de reclamar, vamos ver as coisas boas. Né? O povo reclama, mas, gente, tudo é um canal de sintonia. Você sintonia no pensamento, no sentimento, nas notícias, com o que você quiser ver, entendeu? Você se alimenta do que você quiser ver. Então fica nessa vibe de só reclamar das coisas, né? Reclamar é a coisa mais contraproducente que existe, entendeu? Essa é a grande verdade. A gente tem que falar mais, falar menos, fazer mais, né? Fazer a nossa parte, sobretudo, olhar para dentro, menos para os outros, aquela velha história, né? Então pode ser um canal magnífico. Eu assistia ontem, por exemplo, eu estou gravando aqui no começo de manhã de Belo Horizonte, assistia nas terças-feiras à noite, como eu falei dela numa gravação passada, aquela missa ao vivo da doutora Filó, que é magnífica as coisas que ela fala, né? Meu conhecimento assim é bem eclético, sabe, gente? Eu não vejo só de uma coisa, eu vejo várias coisas e me alimento de várias delas. Ela é uma católica inacreditavelmente iluminada nas coisas que fala. Mas por que eu lembrei disso? Porque antes eu tinha que pegar o carro, e olha que é de BH, antes eu tinha que pegar o carro, né, João, pegar trânsito, tá falando como a gente perde tempo no trânsito, chegar lá, parar, estacionar, aquela dificuldade. Hoje eu assisto ao vivo da minha casa, ao vivo, entendeu que bacana? É muito bacana isso. O espírita, o Jorge Elahá, fabuloso. Certamente, possivelmente, provavelmente, não conheceria se não fosse a internet, entendeu, João? Porque ela é de Rondônia, um grande conhecimento espírita magnífico, que tem aquele programa Pinga Fogo, que ele responde perguntas ali. É um conhecimento assim que transborda, ilumina, faz refletir, esclarece, consola, entendeu? As novas tecnologias, temos que lidar com elas porque elas cada vez mais virão para ficar. Mas é isso, gente. Chico psicografou mais de 500 livros. Nós falaremos deles ao longo dos blocos, das gravações. Peço paciência que eu estou aprendendo a lidar com essa ferramenta. Mas eu comecei falando dos poemas e vou acabar esse bloco falando também dos poemas. Teve uma vez o Chico psicografou um poema, ele dizia que nunca esqueceu, um poema chamado Nossa Senhora da Amargura. Nossa Senhora da Amargura. Ele estava rezando num dia e ele viu se aproximar uma jovem muito reluzente, com muita luz. Só que esse espírito chorava tanto que ele começou a chorar também. E ele disse que mais tarde identificou quem foi
essa jovem que ditou esse poema, né? Era uma poeta Alta de Souza. Alta de Souza. Ela desencarnou em 1901, aos 24 anos. E o curioso é que ele conta depois que, por exemplo, por causa desse poema, ele recebeu, ele ficou constrangido porque recebeu uma carta com elogios assim derramados, incríveis, de um crítico literário português, fascinado, deslumbrado com aquele poema. Ele falou: olha, eu recebi elogios por um trabalho que não me pertencia. Eu recebi elogios por um trabalho que não me pertencia. Bom, gente, esse bloco eu fico por aqui. Foi mais para dar uma contextualização do primeiro livro do Chico, como foi esse primeiro livro do Chico, esse primeiro livro de poemas que desencadeou tanta polêmica no Brasil da época. Era um Brasil, gente, que assim, dava muito mais valor. Quase todo mundo se declarava ou queria ser poeta, é diferente, né? Hoje os valores são... Hoje todo mundo quer ser influencer, né? Mas, enfim, era outro contexto cultural e essas coisas eram muito mais importantes no dia a dia, entendeu? Então, esse livro desencadeou um debate imenso na época, inclusive porque mesmo os críticos do livro, reconheciam a qualidade literária dos trabalhos e a incrível, notável semelhança de cada um dos poemas, dos 14 poetas, com as obras dos poetas quando em vida, tá? Eu fico por aqui, como eu muito obrigado para quem está aqui comigo. Estou muito feliz com a presença de você aqui comigo e eu te vejo, assim espero, no próximo encontro, no próximo bloco.